Cooperação administrativa. Artigo 4º. Designação de autoridades centrais. Parágrafo 1º. Cada Estado contratante designará uma autoridade central encarregada de cumprir as obrigações que a Convenção impõe a tal autoridade. Parágrafo 2º. Estados federativos, Estados com mais de um sistema jurídico ou Estados que possuem unidades territoriais autônomas poderão designar mais de uma autoridade central e especificar o âmbito territorial ou pessoal de suas funções. O Estado que fizer uso dessa faculdade designará a autoridade central, a qual pode ser endereçada qualquer comunicação para transmissão à autoridade central competente dentro desse Estado. Parágrafo 3º. A designação da autoridade central ou das autoridades centrais, seus dados de contato e, quando cabível, o alcance de suas funções, conforme o parágrafo 2º, serão comunicados pelo Estado contratante à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado no momento do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão ou da declaração feita conforme o artigo 61. Os Estados contratantes informarão prontamente à Secretaria Permanente qualquer modificação nessa designação. Artigo 5º. Funções gerais das autoridades centrais. As autoridades centrais deverão: alínea A. Cooperar entre si e promover a cooperação entre as autoridades competentes de seus respectivos estados para alcançar os objetivos da Convenção. Alínea B. Procurar, na medida do possível, soluções para as dificuldades que surjam na aplicação da Convenção. Artigo 6. Funções específicas das autoridades centrais. Parágrafo 1º. As autoridades centrais prestarão auxílio com relação aos pedidos previstos no capítulo 3, em particular. Deverão, alínea A, transmitir e receber tais pedidos. Alínea B, iniciar ou facilitar o início de procedimentos relativos a esses pedidos. Parágrafo 2º. Em relação a tais pedidos, tomarão todas as medidas apropriadas para, alínea A, prestar ou facilitar a prestação de assistência jurídica, quando as circunstâncias assim o requeiram. Alínea B, ajudar a localizar o devedor ou o credor. Alínea C, ajudar a obter informações pertinentes relativas à renda e, se necessário, a outros aspectos econômicos do devedor ou do credor, incluindo a localização de ativos. A linha D. Estimular soluções amigáveis, a fim de obter pagamento voluntário de alimentos, recorrendo, quando apropriado, à mediação, à conciliação ou a outros procedimentos análogos. A linha E. Facilitar a execução permanente das decisões em matéria de alimentos, inclusive o pagamento de valores atrasados. A linha F. Facilitar a cobrança e a rápida transferência dos pagamentos de alimentos. A linha G. Facilitar a obtenção de documentos ou outros elementos de prova. A linha H. Prover assistência para a determinação de filiação quando esta for necessária para a cobrança de alimentos. A linha I. Iniciar ou facilitar o início de procedimentos para obter as medidas cautelares necessárias que tenham caráter territorial e cuja finalidade seja assegurar o resultado de um pedido de alimentos em curso. A linha J. Facilitar a comunicação de atos processuais. Parágrafo 3º.
As funções da autoridade central estabelecidas por este artigo poderão ser desempenhadas na medida do permitido na lei de seu Estado, por órgãos públicos ou outras instituições submetidas à supervisão das autoridades competentes desse Estado. A designação desses órgãos públicos ou outras instituições, bem como os dados de contato e o âmbito de suas funções, serão comunicados pelo Estado contratante à Secretaria Permanente da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Os Estados contratantes comunicarão prontamente qualquer alteração à Secretaria Permanente. Parágrafo 4º. Nenhuma disposição desse artigo ou do artigo 7º será interpretada de maneira a impor a uma autoridade central a obrigação de exercer funções que, conforme a lei do Estado requerido, são de competência exclusiva de autoridades judiciais. Artigo 7º. Solicitação de medidas específicas. Parágrafo 1º. Uma autoridade central poderá dirigir, solicitar, fundamentada a outra autoridade central para que esta adote as medidas específicas adequadas, conforme o artigo 6º, parágrafo 2º, alíneas B, C, G, H, I e J, desde que não esteja pendente qualquer pedido previsto no artigo 10. A autoridade central requerida tomará tais medidas se as considerar necessárias para ajudar potencial demandante a apresentar pedido previsto no artigo 10 ou a decidir se deve apresentar tal pedido. Parágrafo 2º. Uma autoridade central poderá também adotar medidas específicas por solicitação de outra autoridade central, referente a caso de cobrança de alimentos pendente no Estado requerente que apresente algum elemento de extraneidade. Artigo 8º. Custos da autoridade central. Parágrafo 1º. Cada autoridade central assumirá seus próprios custos na aplicação desta convenção. Parágrafo 2º. As autoridades centrais não repassarão ao demandante nenhum custo pelos serviços que prestarem com base nesta convenção, com exceção dos custos excepcionais decorrentes de uma solicitação de medidas específicas nos termos do artigo 7º. Parágrafo 3º. A autoridade central requerida não poderá cobrar os custos mencionados no parágrafo 2º sem concordância prévia do demandante sobre os custos dos referidos serviços.